Oi, gente! Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar uma explicação sobre o meu canal do YouTube, né? Pra quem não sabe, nem todos os vídeos que eu faço aqui no blog são abertos no canal do YouTube, né? No YouTube eu deixo só alguns abertos, né? Mas ontem eu decidi tirar alguns que estavam como não listado pra deixar em público, né? E nisso, cara, eu não sabia que quando a gente deixa não listado, a data fica na data do dia que você fez a alteração. Consequentemente, o que acontece? Eu postei uns vídeos antigos, né? E um deles era sobre o roubo do meu carro, que aconteceu em novembro do ano passado. Gente, o que eu recebi ontem de mensagem, mensagem querida, sabe? Das pessoas preocupadas com o que aconteceu, porque assistiram o vídeo. E aí eu pude ter a noção de quantas pessoas entram no YouTube, né? Enfim, daí eu resolvi tirar o vídeo porque tava dando o que falar, entendeu? Mensagens de solidariedade, sabe? Viviane, não fica assim, não sei o que tal. Porque eu faço mó drama no vídeo, né? Não sei se vocês viram. Mas enfim, daí pra não causar esse tumulto todo, né? Eu até deixei um recado embaixo que esse vídeo tinha acontecido em novembro do ano passado, mas mesmo assim as mensagens não pararam, né? Tudo. Então eu resolvi tirar fora do ar. Então essa é só uma explicaçãozinha pra quem viu isso ontem, hoje não tá mais, né? Pra essas pessoas, entendeu? E pra todo mundo que se preocupou, né? Quando viu o vídeo, sentiu o meu desespero, né? Quando eu falei da atitude do ladrão e tudo mais, eu quero mandar assim os mais sinceros sentimentos de gratidão para vocês, sabe? Ontem eu me senti muito querida, de verdade, porque eu vi a preocupação de várias pessoas, sabe? Pessoas que nunca sequer falaram comigo. Então assim, de verdade, gente, vocês não têm noção da gratidão que eu tenho por estar fazendo essa rede aí com vocês, né? Por estar de alguma maneira interligada com vocês, né? Então assim, gratidão de verdade. Bom, gente. No vídeo de hoje, eu queria bater um papo com vocês sobre a curiosidade que certas pessoas têm sobre as coisas relacionadas ao despertar da consciência. Eu quero falar sobre isso porque ontem, conversando com os meus filhos, eu pude perceber que certas pessoas, desde pequenos, carregam essa curiosidade, sabe? Carregam esse interesse, né? Pelos assuntos relacionados ao despertar da consciência, iluminação, espiritualidade em geral, né? E eu acho completamente interessante isso, porque a minha filha de 12 anos, né? Ela vai fazer 12 agora mês que vem. Ela trouxe umas questões pra mim que são coisas que não são assim de crianças de 12 anos tá preocupado pensando, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei preocupada, entendeu? Porque eu vi o grau de ansiedade dela de não ter respostas, ela fez umas perguntas muito interessantes pra mim, sabe? Ela queria saber o porquê que a gente esquece as vidas passadas. Ela não achava justo a gente esquecer de tudo isso, entende? Ao mesmo tempo, ela refletia e falou assim pra mim: bom, ainda bem que a gente esquece também, né, mamãe? Porque senão, você já pensou se a gente tivesse matado alguém na vida passada? Como que a gente ia viver de hoje, né? A gente ia carregar culpa, a gente não ia viver bem, não sei o quê. E eu fiquei muito admirada, porque ela mesmo fazia as perguntas e ela mesmo, passando um tempo, ela trazia as respostas, sabe? E aí eu falei, nossa, que coisa legal, né? Uma criança de 12 anos tá pensando isso, né? E aí eu percebi que realmente tem gente que já nasce buscando essas respostas, sabe? Então eu falei pra Carol, eu falei assim, Carol, você não vai ter esses tipos de resposta agora, entendeu? Você precisa ralar, você precisa seguir um caminho, entendeu? E assim, você vai começar a juntar as suas peças, né? E aí ela, não sei o que eu queria, não sei, sabe? Meio revoltada, tal, que não tinha essas respostas. E eu achei muito interessante, né? E aí, gente, olha que coisa louca, né? A minha filha tem 12 anos e eu já entendi que ela tá apresentando sinais de querer despertar, interesse pelo despertar da consciência, né? Coisas que muitos adultos de certa idade até não têm esse interesse, né?
E aí vem a pergunta, né? Por que será que tem gente que carrega mais esse tipo de interesse e tem outras pessoas que não? Será que é o grau do quanto a pessoa está dormindo, né? Será que realmente um dia todo mundo vai acordar, um dia esse interesse vai chegar, seja em outras vidas, seja em outra época, enfim? Será que todo mundo realmente corre em busca dessas respostas, né? De conhecer o seu eu verdadeiro, né? De conhecer o seu ser superior, né? De saber que tem um Cristo que mora dentro de você, né? Então, assim, eu fiquei muito contente, de verdade, por saber que minha filha de 12 anos já tem esse tipo de interesse. E, assim, e não é só ela, o meu filho também, ele faz umas perguntas muito interessantes, sabe? Ele chega e fala assim, ô mamãe, quando ele faz coisa errada, por exemplo, ele fala assim, mamãe, eu não quero ouvir a voz errada. Ele fala, antes mesmo de eu vir com essas teorias do SEM pra ele, tudo, ele mesmo falava que tinha uma voz na cabeça dele que vinha pra falar pra fazer coisas erradas. E assim, né, gente, é engraçado isso, porque na verdade o que tá acontecendo aí nesse caso é a mente, é o ego de uma criança querendo dominar, querendo manipular, querendo estar no controle, não é verdade? Então eu já cheguei a pensar que era esquizofrenia, eu já cheguei a pensar que era alguma doença psicológica, eu já cheguei a pensar que era um espírito malvado que estava tomando conta dele, entende? Quando hoje, passado um tempo, né, de estudo, de caminho nessa trilha de busca espiritual, eu vejo que nada mais é do que a mente, né? A mente que mente. Isso acontece com a gente, como acontece com as crianças também, por que não, né? Então é muito legal a gente começar a responder as perguntas, na medida do possível, dessas crianças que já vêm com esse tipo de interesse, né? Porque assim, eu, apesar de tudo, eu sempre também fui uma criança assim que tinha interesses diferentes das outras, né? Eu me lembro que eu era uma criança que ficava muito preocupada com as com as profecias de Nostradamus, por exemplo, entendeu? Eu não lembro em que época que eu estava, mas eu era criança ainda. Eu morria de medo da chegada do ano 2000. Eu tinha muito medo disso, porque eu achava que realmente ia acabar o mundo. E por conta disso, eu passei a minha infância, adolescência, coletando dados sobre isso, pesquisando da maneira que na época era possível. Eu lembro que eu pegava a Barça, né, que para quem não sabe, eu tenho uma certa idade já, era uma coleção de livros, né, que a gente guardava em casa, numa biblioteca, vamos dizer assim, para pesquisas escolares, sabe? A gente pegava esse livro, ficava lá folheando, procurando o tema, tal, e eu pegava a Barça e ficava vendo, tentando pesquisar sobre Nostradamus, sobre essas coisas de astrologia, sabe? Então assim, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido, né? E aí hoje eu entendo que nada mais era do que sinais de querer despertar, né? Sinais do despertar da consciência. Daí eu falo também, e as pessoas que não têm esse interesse? Cara, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que o ser humano, ele é livre para tomar suas decisões, né? O ser humano, ele vai decidir qual é a hora certa. O ser humano é o co-criador das coisas da sua própria vida. Então, com certeza, a pessoa vai co-criar, entendeu? Da maneira que ela tá precisando no momento, né? Seja para aprender, seja para dormir mais um pouco, sejam situações para fazer com que você olhe para dentro, na verdade. Tem muita gente que acaba criando até uma doença, vamos citar esse exemplo, né? Para quê? Para você lembrar do despertar, né? Para você ver que tem coisas a mais, né? Entre o céu e a terra, vamos dizer assim, né? Então, assim, pode até reparar, às vezes, na perda de algum ente querido que a gente começa a despertar a nossa espiritualidade, a crer mais nas coisas, a sair um pouco desse mundo da matéria, não é verdade? Então, assim, ou às vezes é com uma doença grave. Claro, não precisa ser dessa forma, né? Mas o ser humano tá fazendo a sua opção o tempo inteiro, né? Nós somos os tomadores de decisões e as escolhas são feitas o tempo inteiro, sabe? Em um minuto,
sabe, que você vive a sua vida, você tem que tomar milhares de decisões, várias decisões. Pode reparar, entendeu? Enquanto eu tô aqui, eu tô falando com vocês, mas eu também tô tomando uma decisão, entendeu? De parar o carro para o outro passar, entendeu? De brecar na hora certa, enfim, é tudo muito simultâneo. Então a gente toma decisão o tempo inteiro na nossa vida, né? E isso não vai parar enquanto a gente estiver vivendo aqui. E, bom, mas enfim, para concluir esse assunto, eu deixei bem claro para minha filha, entendeu, que nós somos os tomadores de decisões, sabe? E que isso é o despertar da consciência. Eu expliquei para ela o que é estar dormindo e o que é acordar. Eu tentei introduzir isso para ela. É um assunto muito difícil. Eu concordo, entendeu? É difícil para mim, eu sei que também vai ser um pouco difícil para ela, mas eu acredito que existe realmente um ser superior, um ser crístico dentro da gente, que vai começar a guiar, né? E nós, como co-criadores, vamos criar condições, entendeu? Para o nosso próprio despertar. Bom, o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui, um beijo no coração, namastê!